Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para uma aula de matemática, certo? A gente entrou em decimais, então a prof vai continuar com o assunto. Antes da prof continuar com o assunto, a prof vai colocar um vídeo de uma explicaçãozinha bem rapidinha sobre os números decimais na reta numérica, ou seja, na régua, para a gente conseguir entender como que funciona tudo isso, certo? Então a prof vai colocar aqui. Não, a prof errou aqui. Vou colocar aqui para a gente poder assistir esse videozinho. Tá lá. A prof vai aumentar aqui. Vamos lá. Prestem bem atenção. Esse professor, ele é bem engraçado, tá, gente? Então, ele faz de conta que ele não sabe o que é, mas ele sabe, tá? Então, vamos lá. O que é para falar? Agora você vai falar que a gente vai trabalhar com a parte da régua. Ah, tá. A professora Isabelle pediu para que eu falasse agora. Eles escutaram. Tem certeza que eu tenho que falar isso sobre a régua? Eles já escutaram isso, agora vem. Aqui, ó, ela quer que eu faça isso aqui, pessoal. Ela quer que eu mostre esses números aqui, ó, na régua. Esse é o tipo de revisão que é bacana para quem tem filhos que está no 5º ano, que está começando a trabalhar com essa parte. Então tá. Então vai o seguinte, ó, em cores. Em amarelo 1,7, em verde 2,3. Então Não. eu vou colocar. Antes. Antes Essa ela quer que eu fale. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos combinar certinho então, né? Pessoal, eu peguei um pedaço da régua e como a régua a gente trabalha, normalmente essas reguinhas de colégio é em centímetros, tá? Então eu coloquei 3 centímetros. Mas observe uma curiosidade. Desse 0 até 1 centímetro, se você contar aqui os risquinhos que aparecem aqui, vão aparecer 10 risquinhos. Sabe o que significa dizer? Que eu tenho em cada pedacinho desse 1 milímetro. Então aqui, ó, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Se você somar todos esses 10 milímetros, te dá quanto? 1 centímetro. Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. E só por curiosidade, é só se lembrar disso aqui, ó. Né? Sei lá, vou pegar uma parte. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu falei 1 centímetro. Se eu quero saber isso aqui em milímetros, é simples. Você está em centímetro e quer ir para milímetro. Observe que você vai andar uma unidade para a direita. Então é como se você falasse assim, a vírgula vai encaminhar uma casa, uma unidade para a direita. Então se você escrever o número aqui, 1, a vírgula não se encontra aqui no que está apontando aqui, ó. Se ela vai caminhar uma unidade para a direita, então ela vai caminhar para cá, ela vai parar aqui. Então acrescento 0. 10 milímetros. Entendeu a ideia? Entendeu? Então, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros. Ou seja, se eu tenho uma régua aqui de 3 centímetros, eu poderia tranquilamente falar para vocês, ela quase caiu agora, pessoal. Eu poderia muito bem falar para vocês que aqui eu tenho 3 centímetros ou 30 milímetros, que é a mesma coisa. Tá legal? Bom, vamos fazer o seguinte. Em amarelo, eu quero representar em centímetros, 1,7 centímetros, tá? Como é que eu poderia representar isso aqui? Então, olha só, um inteiro. Se eu falei que cada pedacinho desse mede 1 milímetro, né? Então eu quero 1,7. 7 vai para onde? Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então significa dizer que exatamente aqui está o 1,7 que você queria marcar, ou 1,7 centímetros. Entenderam? Se você não quer falar 1,7 centímetros, sabe o que você pode falar? 17 milímetros. Dá na mesma. Se você contar o número de risquinhos que tem até aqui, são 17. 17 o quê? Milímetros aí. Tá bom? Em verde. 2,23 o quê? Centímetros. 2 inteiros e 23. Cuidado agora. 2 inteiros.
Aqui eu tenho 1, 2, 3. Opa, mas eu quero 23. Você concorda que isso aqui está 2, 1, 2, 3. O 2,23 deve estar entre esses dois risquinhos aqui, não na metade, um pouquinho menor, mas seria para cá, ó, 2,23. Compreendeu a ideia, não? Se você não gostou de falar 2,23 centímetros, você pode falar o quê? Cuidado. Manda uma casa para cá. 22,3 milímetros. É a mesma coisa. Tá legal? Em azul, 0,75 centímetros. Ó, 0,75. 0. 0,1, 0,2, 0,3, 4, 0,5, 0,6, 0,7. 75 não está entre 7 e 8? Então está exatamente aqui 0,75. O quê? Centímetros. Ou se você preferir, anda uma casa para cá, 7,5 milímetros. Porque você andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. 7,5 milímetros. Fácil, né? Em laranja, 1,49. Nota que 1,49, uma curiosidade, 1,49 centímetros está muito próximo, um igual com um tio em cima significa dizer muito próximo, aproximadamente, a 1,5 ou 1,50 que dá na mesma. Não é verdade? 1,49, 1,5 ou 1,50. Então significa dizer que em laranja, bem aqui, ó, bem, opa, vamos fazer o seguinte, para ficar bem, ó, mas assim, grudadinho, bem grudadinho com 1,50, aqui está o teu 1,49 centímetros, ou se você preferir, 14,9 milímetros, tá bom? Era essa a lembrança, professora Isabelle, que você queria fazer? Perfeito. Mais alguma coisa? Não. Tchau para vocês. Certo, gente? Então, deixa a prof tirar aqui. Aí, deixa a prof voltar agora. Então, gente, era isso que a prof queria explicar, certo? Queria que vocês entendessem um pouquinho. Porque agora, na nossa apostila, nós entramos bem nessa parte sobre a reta numérica, tá? Então, é isso que a gente faz com uma régua, certo? Existem os milímetros, os centímetros, certo? Os centímetros são os números inteiros, certo? Então, vamos lá ver na apostila. O prof vai colocar aqui a apostila para a gente poder acompanhar. Estamos lá, ó. Lá na página 76 está representação na reta numérica. Então, olha só, podemos representar os numerais decimais em uma reta numérica. Por exemplo, observe como localizamos o 1,4 na reta a seguir. Então, olha lá, o 1 inteiro está aqui, certo? Só que cada risquinho desse representa os milímetros, certo? Dentro do centímetro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó, 1,4. Então, eu pego o 1 inteiro que está aqui, ó, e o 4 dos milímetrozinhos que estão aqui, certo? Então, vamos lá. Agora, observe como representamos alguns números menores que um inteiro, ó. Ó, o 0,999, ó, grudadinho no 1, ó, quase no 1, certo? E aqui, ó, o 0,25, bem no meio, ó. 0 tá aqui 10, 20, ó. E aqui no meio, 25. E aqui o 0,1. Por quê? Porque tem um risquinho, certo? Então, vamos lá fazer os exercícios juntos para a gente poder entender um pouquinho melhor. 1. Lucas comprou gibis novos e usados, de diferentes preços, certo?
de diferentes preços. Os valores que ele pagou por gibi são 0,90, 1,49, 2,50, 3,75. Lembre-se de que os valores em reais e centavos são números decimais. Sim, o nosso dinheiro, quando a gente fala em reais e centavos, eles são decimais, certo? Como podemos localizar o número 0,90 na reta, por exemplo? Tá ali, ó, já está representado, 0,90. Agora, na reta numérica acima, nessa daqui, indique a posição dos outros números decimais citados. Então, o 0,90 está lá. Agora, nós precisamos do 1,49. Então, nós vamos ter que representar aqui. Vamos ver. Aqui está bem no meio, é 1,50. Então, aqui, bem no meio, é 1,50. Nós precisamos do 1,49. Então, deixa a professora mudar a cor aqui, para a gente poder fazer. Agora deu uma travadinha. Aí, agora sim, vamos lá. 1,49, ele tá bem aqui, ó, grudadinho no 0,50. Então, aqui eu tenho o quê? 1,49. Certo? Nesse aqui, grudadinho. Deixa a prof mudar a cor para fazer o outro. O outro é 2,50. Então, o 2 está aqui. Então, o 50, ele é bem no meio. Porque ele é 2,5, como se fosse 2,5. Então, aqui eu tenho o 2,50. E o último, deixa eu mudar de cor, é 3,75. Então, o meu meio, deixa eu fazer com preto aqui. O meu meio está aqui, que é o 50. Eu já sei que é 5 aqui, certo? No meio é a metade de 10 é 5. Então, tá aqui, ó. Eu preciso achar o quê? 3,75. Então, eu vou contar aqui. Mais 6, 7. Então, e bem no meinho, deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Está o 5, que é bem aqui, pequenininho, antes de chegar no 4. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui, né? Aqui tenho 3,75, que é antes de chegar no 4 inteiro, certo? Então, na verdade, os decimais, eles estão sempre antes do inteiro, ó. Sempre antes do inteiro, eu tenho as partezinhas. O decimal é isso, são as partezinhas, certo? B, compare as retas numéricas a seguir e indique em cada uma delas os valores correspondentes aos preços dos gibis que Lucas comprou. Então, nós temos que indicar, certo? Então, ó, antes do 1, nós temos o quê? O 0,90. Então, o 0,90 está mais ou menos aqui, bem pertinho do 1. Então, tá aqui, 0,90. Deixa eu colocar aqui. 0,90. 0,90. Certo? Deixa eu aumentar esse aqui, senão não parece um 9, né? Aí, 0,90. Deixa eu mudar de cor. Aqui. Aqui, antes do 2, aqui, ó, antes do meio, aqui, ó, tá o 1,49, não é pertinho do 50, então ele vai ficar grudadinho ali, ó. Então, vai ficar o 1,49. Certo? Deixa eu mudar de cor. Aqui. O próximo que eu tenho é o 3,75. Então, eu vou lá, 3,75, que é mais ou menos aqui, né? Quase perto do 4. Então, aqui eu tenho o 3,75.
Gente, como eu tenho que repetir isso em todas as retas numéricas, então eu posso só repetir os risquinhos. Aqui, aqui, certo? Só vou olhar os risquinhos, ó. Bem aqui, ó. Eu só repito os risquinhos, certo? 75 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é bem aqui no meio. É 75 aí. Certo? Esse aqui ficou um pouquinho para cá. Peraí, deixa eu apagar aqui. Porque ele ficou um pouquinho para cá. Aí. Opa. Aqui. Aí. Certo? Então, eu só repito. Lembrem que eu tenho que contar, né? Ó, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tá aqui, ó. Então, vou riscar do 9, é 0,90. Então, tá aqui, né? Aí, 1,49, ó, 2. É 1,49? 1,40, não, 1,49 é para cá. Ai, a prof esqueceu do 1,50, do 2,50. Espera aí que a prof vai ter que arrumar isso. Espera aí. Aqui é o 2,50. Pronto, agora a prof vai arrumar. Já vou colocar uma outra cor. 1,49, ó. Vou colocar aqui. 1,49. Então, tá aqui, ó. Esse risquinho aqui já é do meio, ele é bem grudadinho. Então, 1,49 vem aqui. Aí, 1,49, ó, vem aqui grudadinho ali no risquinho. E aqui vem 1, 2, 3, 4, bem aqui antes de chegar no risquinho é 1,49. Porque senão dá 1,50, então ele fica grudadinho no 50. E ali no outro, então, é o 2,50, bem no meio. Então, 2,50. Tá aqui. Então, fica aqui bem no meio e fica aqui bem no meio. Certo? Ó. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Deixa eu arrumar ali, que senão fica parecendo que tá no 4. E não está. Ele está no 5, que é bem no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2,50, ele fica em cima desse risquinho aqui. Aí, certo? Então, é muito fácil da gente identificar, a gente só tem que saber contar e ver, né? Quando é 1,49, ó, tem que ser quase no risquinho de 50, certo? Então, vamos lá. Agora, é o contrário. Descubra quais são os números decimais que estão indicados na reta numérica. Agora, nós vamos ter que descobrir os números que estão ali na reta numérica já riscados, ó. Certo? Ó, já tem um riscado ali. Vamos ver. Vamos contar. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tá bem no meio. Então, ele é o 0,85. Porque ele está bem no meio, ó, antes de chegar no 9. Certo? Aí eu tenho um inteiro. Então, eu tenho um inteiro, aí eu tenho lá 1 e tá bem no meio. Então, eu tenho o 1 inteiro e 15, né? 1 inteiro e 15. Por quê? Porque nós contamos de 10 em 10, certo? Aí temos o 2 inteiros e lá perto do 3, vamos ver, 2. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. Então, nós temos aqui o 2,85. E no último, que nós temos o 3 inteiros, aí nós contamos 3 inteiros e 10, 20, 30, 45. Então, nós temos 3
245. Certo? Tá aí, já identificamos. Agora embaixo, o número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é. E agora? Que número que é esse? Vamos ver. 0 tem um inteiro, 2 inteiros e 10, 20, 30. Então, eu tenho 2 inteiros e qual? Gente, 30 equivale a 3 também, né? A mesma coisa, né? 1, 2, 3. Então, o meu é o... Deixa eu riscar aqui. AC 2,3. Certo? Se não tenho 30, é 2,3, porque é a mesma coisa, certo? Então, vamos lá. Comparação de números decimais. Ah, coloquem lá, antes que eu esqueça, autocorreção. Hoje é dia 25/08. Então, vamos lá. Comparação de números decimais. A comparação de números decimais está presente em diversas situações cotidianas. Podemos comparar números decimais utilizando uma reta numérica que a gente acabou de ver, né? Como na situação a seguir. Então, olha só. Mateus é colecionador de histórias em quadrinhos. Ele encontrou diversos quadrinhos para comprar, cada um com um preço diferente. Observe os preços que ele anotou e a posição de cada um desses preços na reta numérica. Então, tá lá, ó. 1,90, olha lá, pertinho do 2, ó. 2,50, bem no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Por isso que ele é 5. Pode ser 2,5? Pode, como pode ser 2,50. Aí o 3, ó, 3,54, tá ali, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um pouquinho aqui, ó, quase no meio, ó. 3,54, antes de chegar no 5, né? E o 3,75, então 5, 6, 7, ó lá, ó, no meio, ó, 3,75, antes de chegar no 4. Desse modo, fica mais fácil visualizar que 1,90 é o menor preço e que 3,75 é o maior, porque ele está mais próximo do 4, né? O 3,75. Aqui, gente, eu vou ter que olhar o quê? Quando eu for comparar a parte inteira do número. 3 não é maior do que 1? Então, as partes inteiras, ó. Então, claro que o 3,75 é maior do que 1,90, porque eu vou olhar a parte inteira do número. Comparação entre números decimais. Então, tá lá. As letras O, M, L e N indicam o ponto de parada de 4 obstáculos em uma corrida de 3 quilômetros. Relacione o ponto com a sua localização. Então, vamos lá. O ponto O está em qual? Ele está em 1,4. Então, aqui é o A, certo? O A, que é o ponto O. O M está onde? Quase perto do 2. Então, ele está aqui, ó. 1,8, porque ele não chegou a 2, certo? E o L passou de 2, ó, 2 inteiros, só que ele não está perto do 3, ele não está tão perto. Então, ele é o 2,4. E o N é o que está mais perto do 3, ó. Então, o N, ele está em 2,7, que é o D. Certo? Então, tá aqui, ó. Certo, gente? Eu tenho que olhar, ó, aonde que eles estão. Não tem risco? Não tem. Então, eu olho aqui e vejo, esse aqui não tá tão perto do 2, então é o 2,4. Esse aqui tá mais perto do 2, então é o 2,7. E assim eu vou fazendo. Certo? Então, vamos lá. Veja outra situação em que podemos comparar números decimais. A gente compara, né? Um é maior, outro é menor. Marcos possui as seguintes opções de lanche na cantina da sua escola.
Observe os preços dos produtos a seguir. Então, olha lá, produto, sanduíche natural. O valor dele é R$ 4,90. O suco, o preço dele é R$ 4,50. E o croissant, ele é R$ 3,90. Entre o suco e o croissant, qual deles é o mais barato? Então, o suco e o croissant, qual que é mais barato? O croissant. Por quê? Porque 3 aqui, ó, a parte inteira que é 3 é menor do que 4. Então, o croissant é mais barato. Quando dois números decimais têm partes inteiras diferentes, o maior é sempre o que apresenta a maior parte. Por quê? Porque aqui eles são preços diferentes, ó. Né? A parte inteira deles é diferente. Entre o sanduíche natural e o suco, qual deles é mais barato? Então, o sanduíche natural tá aqui e o suco. O suco é mais barato, certo? Porque, olha lá, as partes inteiras deles são iguais. Aí eu tenho que olhar a parte decimal, ó. Aqui é 50 e aqui é 90. 50 é menor do que 90. Então, o suco ele é mais barato. Quando os dois números decimais têm partes inteiras iguais, o maior é sempre o que apresenta a maior parte decimal, certo? Então, eu vou pedir para vocês marcarem com a caneta de marca-texto aqui nesse retângulo e aqui nesse retângulo. Então, assim, tarefa de casa, tá lá. A parte de mãos na massa, lá na página 78 e 79. Certo? Tá lá tudo que a gente tem que fazer certinho. Então, vamos fazer direitinho, certo? E assim, vocês não estão com o caderno de matemática. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um papelzinho aqui, escrever numa outra folhinha e colar aqui na apostila. Certo? Vocês vão ter que ir no seu caderno escrever com palavras cada número decimal do item anterior, né? Como é que a gente se escreve o número decimal? É como eu falo, então eu vou escrever. Então, vocês podem colocar num papel e colar aqui. Certo, gente? Deixa a prof voltar ali. Aí. Então, era isso que a prof queria explicar. Esse é um assunto bem simplesinho, né? Porque se a gente tem a régua, a gente tem que saber lá que cada risquinho vale 1 ou 10, que é a mesma coisa, certo? Porque a gente tem o decímetro antes, né? E daí o milímetro. Então, por isso que ele se transforma de 1 em 10, por causa do milímetro, certo? Então, por isso que a prof pegou aquele vídeo lá, para mostrar para vocês, certo? Essa transformação. Bom, era isso que a prof queria passar para vocês. Não vou passar ficha de atividade, vou passar só atividade na apostila, para vocês entenderem um pouquinho, porque o nosso próximo assunto já é contas em decimais, né? A prof já começou com um pouquinho disso, mas depois nós vamos treinar mais um pouco ainda, certo? Então, era isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, ó. Beijos para todos.